Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 15 de outubro de 2024, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos mais um ataque com drones russos contra a Ucrânia, sem grandes efeitos. Continua também na linha de frente muito pouca modificação aqui em relação ao normal, né? Ou seja, continua a Rússia pegando pequenos pedacinhos na linha de frente, mas sem nenhum avanço significativo. O total que eles avançaram aqui, as cidades que eles conquistaram aqui, não dá nem para ver no mapa se você não indicar aonde especificamente é que eles avançaram, né? Aqui em Kursk, os russos continuam fazendo a contraofensiva deles, mas a situação está cada vez mais difusa aqui, né? E muitos russos morrendo, a quantidade enorme de perdas russas por aqui, a ponto de que os norte-coreanos estão agora lutando, né? E é uma coisa diferente, tá? Porque não é como, por exemplo, os brasileiros que estão lutando pela Ucrânia, né? São pessoas, indivíduos, pessoas físicas que estão saindo do Brasil e indo lutar pela Ucrânia. Os norte-coreanos não são a mesma coisa, é um acordo com o país Coreia do Norte, ou seja, é de fato a Coreia do Norte entrando nesta guerra. A gente já tem evidência que há um centro de treinamento aqui de norte-coreanos aqui próximo de Mariupol, que está sendo usado pelos russos com o apoio do governo norte-coreano, né? Então é realmente a Coreia do Norte entrando nessa guerra do lado da Rússia, né? Isso é um desdobramento importante, embora eu acredite que do ponto de vista militar não vai fazer diferença. A gente tem que falar também sobre a questão do Putin vir ao Brasil no G20. A gente teve uma boa notícia, tá? O Mauro Vieira, que é o ministro das Relações Exteriores brasileiros, disse que não tem como o governo garantir que o Putin não será preso aqui no Brasil, porque qualquer juiz pode emitir uma ordem de prisão para ele e o executivo não pode fazer nada, a polícia tem que obedecer à justiça e prender o Putin, né? Isso é uma ótima notícia, espero que realmente isso aconteça, né? Bom, eu acho que o Putin não virá ao G20, né? Mas eu espero que se ele vier, que alguém emita uma ordem de prisão contra ele para encerrar esse assunto o quanto antes, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Gordo Barbudo, que não sabe geografia, Atlantistas de Russa, Ceará e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje, os russos lançaram 17 drones Shahid, dos quais 12 foram derrubados pela defesa antiaérea, 4 foram derrubados por sistemas de guerra eletrônica, ou seja, apenas um atingiu o alvo, né? Além desses drones, houve também 7 mísseis S-300 que foram lançados principalmente contra Mykolaiv. Mykolaiv, essa cidade aqui próxima a Kherson, esses mísseis S-300 são muito difíceis de ser derrubados, porque são mísseis muito rápidos, né? Eram mísseis originalmente para a defesa antiaérea, mas foram adaptados pelos russos para atingir alvos em terra, e realmente é muito difícil derrubar esses mísseis, e infelizmente eles causaram bastante dano aqui em Mykolaiv, mas de novo danos civis, não danos militares, né? E teve também 2 mísseis Ra-59 também que foram lançados pelos russos ontem, né? Bom, falando sobre a região de Kursk, aqui está um propagandista russo que foi lá em Kursk para mostrar a área retomada pelos russos, né? E o interessante de mostrar a área retomada pelos russos é que o cara o tempo todo está tomando cuidado com drones FPV. A preocupação dela, o tempo todo ele tem que se esconder por causa que está vindo drone, não sei o que lá. Ou seja, mostra que a área tomada pelos russos nessa contraofensiva, na verdade não foi tão controlada assim, né? Os russos estão ali, realmente conseguiram avançar, a gente falou sobre esses avanços russos aqui na região de Snagost e em direção a Novo Ivanivka, Lubiomivka e coisa e tal, essa região aqui, de fato os russos avançaram aqui, retomando algumas terras que tinham sido tomadas pelos russos, mas repara a coisa, né? Eles próprios, na própria Rússia, tá? Isso aí é na Rússia, em Kursk, eles não conseguem andar sem a preocupação dos drones FPV, o tempo todo tem que ficar tomando cuidado com isso, ou seja, não está tão controlada assim essas áreas que foram tomadas pelos russos, né? Além disso, isso daqui é muito curioso, olha só, o Igor Girkin traz aqui essa imagem aqui do pessoal colocando aqui no Telegram russo, dizendo que
Na região de Kursk, sabotadores ucranianos colocaram dente de dragão à noite numa estrada que é usada para rotação e evacuação de tropas por militares e voluntários, né? Isso é perto de Hilsk. Então Hilsk é nessa região aqui, ó. Hilsk é aqui, ele está falando dessa estrada entre Hilsk e Korenevo, né? Essa estrada, evidentemente, é muito usada pelos russos, a contraofensiva russa está partindo aqui de Korenevo, né? Então essa estrada é muito usada aqui, e alguém botou um Dragon Teeth, botou coisa aqui. Eu não sei se foram ucranianos que fizeram isso não, tá? Isso aqui tá parecendo mais coisa de burro, de russo burro, de burocrata burro, que falou, não, porque o pessoal tá correndo muito aqui, vamos botar um dente de dragão aqui para o pessoal não correr tanto e coisa e tal. O fato é que dezenas morreram em 24 horas batendo nesses dentes de dragão, né? Esses dentes de dragão, no final das contas, se mostram totalmente ineficazes para parar tanques ou blindados maiores, mas para um carro de passeio, e muito do que está sendo usado aqui é carro de passeio, né? No final das contas, bater nisso daqui dá um prejuízo grande, né? Aqui, ó, à noite, na região de Kursk, alguém desconhecido colocou dente de dragão na retaguarda, nas rotas de evacuação, onde os carros são perseguidos por drones, por isso os carros vão sempre correndo. Isso é outro aspecto que eu falo para vocês, né? Os drones ucranianos fazem a diferença aqui, o pessoal não tem paz, mesmo nessa estrada entre Korenevo e Hilsk. Então o que acontece? O cara tem que passar de carro, tem que passar correndo para não ser perseguido por drone. E aí tem o dente de dragão no meio do caminho, o cara se ferra completamente, né? Eu não sei não, tá? O pessoal tá dizendo que foram os ucranianos que botaram isso aqui, eu acho que foram burocratas russos mesmo que fizeram isso, e agora estão arrependidos, né? Estão arrependidos, agora estão vendo que a consequência não foi boa, né? Mais de 40 pessoas morreram só em um dia com esses dentes de dragão, né? Tá falando aqui, ó, uma testemunha descreveu, eu tava voltando para casa e quase bati um deles, né? Eu não quis arriscar ir pelas estradas de terra, né, pelos campos, então eu peguei a estrada e quase não consegui evitar o segundo conjunto de dentes de dragão. Repara como é que eles estão colocados aqui, ó. Uma carreira aqui e outra lá embaixo. Cara, isso daqui é típico de colocação militar mesmo para diminuir velocidade, para forçar você a fazer aquela chincana aqui e diminuir a velocidade, tá vendo? Eu acho que foram os próprios russos que colocaram isso daqui justamente porque estavam preocupados com o pessoal passando correndo ali, e no final das contas acabou matando um monte de gente, né? Aqui, ó, enquanto alguns botam culpa em grupos de sabotagem, tá claro que esses obstáculos aqui foram colocados, não foi colocado por as mãos, né? Não foi um voluntário que foi lá e botou aquele negócio na mão. Isso aqui é pesado pra caramba, isso aqui é um bloco de concreto enorme, né? Isso aqui tem 1,5 metro de tamanho aqui. Cara, uma pessoa, mesmo um grupo de 4, 5 pessoas não consegue levantar um troço desse aqui, nem que queira. Tem que ter guindaste, tem que ter empilhadeira, tem que ter força mecânica, né? Então, acho que não foi isso não, tá? Acho que foi besteira de algum russo mesmo que o pessoal colocou aqui. Botaram umas placas aqui para tentar alertar o pessoal. Tomara que morram muitos outros lá. Aqui, ó, aqui um exemplo de um carro que aconteceu, né? Aqui, ó, o fotógrafo tirou uma imagem aqui de um dos carros que atingiu o dente de dragão lá, né? Para você ver como é que o carro ficou totalmente destruído, e burrice custa caro, é o que eu sempre digo, né? Então é isso daí. Bom, em Toretsk continua a batalha por ali, né? Toretsk aqui na região de New York, coisa e tal, continuam as batalhas por aqui. E a cidade, infelizmente, está totalmente destruída, né? Nenhum prédio continua intacto ali na cidade. Infelizmente, a gente vê isso acontecendo na linha de frente toda. A única maneira que os russos conseguem avançar é destruindo completamente as cidades, né? E no final das contas é a situação que está lá, né? Continuam havendo muita briga por lá. Eu já falei para vocês, Toretsk não é uma cidade particularmente estratégica, não vai fazer grandes diferenças, mas é aquela coisa, né? Os russos querem porque querem fazer o máximo possível, porque eles querem causar dor para tentar forçar um plano de paz aqui, um cessar-fogo, alguma coisa. Os russos precisam disso porque a economia deles está indo muito mal. A estratégia do Putin nesse fim de ano é essa, ele quer forçar um cessar-fogo. E em breve, rápido, né? Por isso eles continuam avançando a todo custo, inclusive sacrificando muita gente, né? Aqui tá um orc aqui, um russo que se filmou falando que acabou, não tem jeito, eu sou o único que sobreviveu do meu grupo, eu tenho um ferimento na minha perna, eu tenho 130 metros que falta para chegar ao resto das tropas, eu não consigo chegar porque eu tô com a perna machucada.
os ucranianos estão entre nós, então não tenho o que fazer, eu tô gravando o último vídeo e coisa e tal, o cara chorando e coisa e tal. É aquele negócio, né? Só mostra como que os russos estão fazendo em desespero, isso, fazendo ondas de carne para tentar avançar o mais rápido possível. A Ucrânia está com uma estratégia muito melhor de atritar os russos, desgastar os russos e preparar para uma grande ofensiva posterior, né? Aqui, ó, tem uma outra pessoa pedindo ajuda, porque, olha só, olha o depoimento aqui de uma mulher de um soldado russo, né? Então ela está falando aqui que parece que o marido dela pode ter sido perdido da mesma forma do Goodwin e do Ernst. Você lembra desse caso? A gente falou sobre isso alguns dias atrás. Esses dois caras eram operadores de drones, portanto eram soldados qualificados, né? Operadores de drones são soldados muito requeridos, né, nessa guerra, né? Só que eles se machucaram, né? E aí o pessoal botou eles num grupo de assalto, botou eles no moedor de carne, na unidade Storm Z. E aí eles falaram, não, a gente está indo para morrer, porque a gente está machucado, está indo para atacar sozinho, para tomar posições ucranianas sozinho na linha de frente, vamos morrer de graça, né? Ou seja, soldados que poderiam ser usados de forma estratégica, os russos não querem nem saber, joga na linha de frente para morrer, né? E aqui a Svetlana está falando aqui, Svetlana Bariva, pedindo ajuda para o marido dela, o Halimov, não sei o que lá. Segundo ela, o marido dela assinou um contrato para 1 ano e foi mandado para a 150ª Divisão. E, enfim, e ele tomou parte na batalha e foi ferido no braço. Depois foi ferido na perna também. Aí ele estava no hospital recuperando do segundo ferimento. No dia 12 de outubro, agora, né? O pessoal mandou a ordem para ele voltar para a linha de frente, que ele vai fazer parte de um batalhão Storm Z. E ele não consegue nem andar direito. Ele não consegue correr de forma alguma. Mesmo andar, ele anda com dificuldade, que ele ainda está recuperando do ferimento que ele teve na perna. Mas eles não querem nem saber e mandaram o cara para a linha de frente e ela não consegue mais falar com ele agora. Ou seja, o cara está morto, né? Essa é a situação do desespero russo ali na linha de frente, tentando fazer alguma coisa de forma desesperada ali, né? E outra questão desesperada dos russos aqui, a Coreia do Norte entrou na guerra, né? Os norte-coreanos vão começar a lutar na Ucrânia como parte de um batalhão especial Buryat, né? Bom, o que o Putin está fazendo, né? Tá mais do que na cara que a Coreia do Norte entrou na guerra, tá? A Coreia do Norte está se aliando à Rússia. Só que os russos não estão reconhecendo isso, né? A Buriátia é essa região aqui, a Yakutia, Buriátia, coisa e tal. Yakutia é aqui, ó, Yakutsk está aqui. Então você tem a Buriátia, tem a Yakutia, enfim, essa região toda aqui é uma região da Rússia, mas os traços são predominantemente asiáticos, né? As pessoas que moram aqui parecem muito mais com chinês, com coreano, com mongol do que com russo propriamente dito, né? Os traços típicos das pessoas, os traços genéticos, né? E aí o Putin está escondendo essa parada, dizendo que é um batalhão especial da Buriátia, que consistirá de 3.000 soldados. Só que, segundo a inteligência ucraniana, são da Coreia do Norte. E não é voluntário da Coreia do Norte, porque isso não existe lá, né? Na Coreia do Norte é uma ditadura, né, fechada e coisa e tal. É o governo da Coreia do Norte mesmo colocando soldados dela para lutar do lado da Rússia, né? A gente falou no vídeo de ontem sobre a Coreia do Norte estar criando provocações com a Coreia do Sul ali para ajudar o Putin, e parece que era aquilo mesmo que a gente falou no vídeo ontem, né, que explodiram uma estrada e uma ferrovia. Uma estrada e uma ferrovia que ligavam a Coreia do Norte e a Coreia do Sul foram explodidas, ou seja, só mesmo para criar caso ali, para dizer que tá começando a Terceira Guerra Mundial e coisa e tal. Por quê? Porque a estratégia do Putin é essa. A estratégia do Putin é arrancar um cessar-fogo já. A economia russa não consegue mais manter essa guerra, então precisa de um cessar-fogo. A Ucrânia não vai topar isso, mesmo que o Ocidente abandone a Ucrânia vai continuar lutando, né? Então não vai acontecer, mas essa é a estratégia do Putin, né? Aqui, ó, o Zelensky, citando uma relatório de inteligência, anunciou o envolvimento da Coreia do Norte na guerra. Então o Zelensky está anunciando de fato que a Coreia do Norte entrou na guerra do lado da Rússia. Entre os pontos principais do relatório de inteligência, está dizendo que em relação aos planos russos para o inverno, tudo está bem detalhado. O fato do envolvimento da Coreia do Norte na guerra também. E a relação entre a Rússia e alguns outros países que infelizmente estão investindo em prolongar essa guerra, né?
Ou seja, ele está alertando para esse fato da Coreia do Norte estar lá, entrou nessa guerra, né? Aqui, ó, soldados da Coreia do Norte enviados para invadir a Ucrânia estão recebendo identidades para passar como Buryats, né, como o pessoal da Buriátia, né, que, como o pessoal está vendo aqui, são realmente muito parecidos com... Isso aqui são russos, tá? São russos da Buriátia, parecem mesmo com o pessoal ali da Ásia, né? É o mesmo tipo físico, né? E aqui o pessoal identificou o centro de treinamento dos norte-coreanos ali próximo a Mariupol, né? Então tem aqui as imagens de alguns centros de treinamentos que estão sendo usados aqui na cidade de Sartana, né? Justamente perto aqui de Mariupol, na Ucrânia, para treinamento desses soldados da Coreia do Norte, né? Então, a grande vantagem que a Ucrânia tem é isso, né? Mesmo nas áreas ocupadas, o pessoal ainda é a favor da Ucrânia, o pessoal espera que a Ucrânia retome toda essa área, né? Então o pessoal denuncia esse tipo de coisa, né? Os ocupantes definiram 3 locais de treinamento de artilharia na área, a mais ativa perto de Sartana, que fica só a 14 quilômetros de Mariupol, e eles acham que vão ensinar esse pessoal a matar ucranianos, né? Daqui a pouco o pessoal responde sem grandes problemas ali, né? E, de novo, não creio que vai fazer muita diferença no final das contas. O Putin tem trazido já estrangeiros de vários lugares para tentar ajudar o esforço de guerra dele lá, mas não tem grande vantagem porque, de novo, é muito caro, é tudo por dinheiro, né? Não tem ninguém lutando pela vida como é do lado ucraniano. Isso faz uma diferença enorme, né? Bom, dos mapas do Poulet-Volant, a gente não tem nenhuma grande novidade. O Poulet-Volant veio com uma coisa agora de provavelmente ocupado aqui, ó. Então essa área vermelha que você está vendo aqui não é que seja certamente ocupado, não, é provavelmente ocupado, né? Aqui na região de Kreminá, os russos já estavam aqui em Nevsky, Makivka, então essa área aqui não tem nenhuma novidade. Esse daqui é o rio Zerebets. Não tem grande diferença aqui. Os russos querem chegar até o rio Oskil, que está bem mais para cá, bem mais à esquerda nesse mapa aqui, né? Bom, aqui na região de Toretsky também um monte de provavelmente ocupado aqui, que não dá para saber se está ocupado ou não está ocupado. O fato é que os russos estão fazendo um esforço enorme para ver se conseguem avançar alguma coisa aqui, né? Aqui, ó, provavelmente ocupado aqui. Não dá para saber. Agora, aqui tem realmente alguma coisa que os russos avançaram. Aqui é na região de Vuhledar, de fato, os russos têm feito aqui também, ó, em Velika Novossilka, aqui tem realmente avanços russos, a gente falou. Os russos têm feito tentativas para retomar essa área aqui de Velika Novossilka, mas são avanços muito pequenos que não fazem diferença, né? E aqui também na região de Pokrovsky, também nenhuma mudança aqui. Tem mais um provavelmente ocupado aqui também do Poulet-Volant, né? Bom, vamos ver se esses provavelmente ocupados significam alguma coisa no futuro, porque enquanto não tiver evidência de que está realmente ocupado, fica meio no ar, né? O fato é, realmente os russos estão tentando um monte de coisa, eles estão desesperados, eles querem forçar um cessar-fogo a qualquer custo, né? E, como diz aqui o Liu Ano, ele está falando aqui que na linha de frente o ponteiro começa a gradualmente apontar em favor da Ucrânia, né? Ou seja, na verdade as ações ucranianas estão tendo mais sucesso ali na linha de frente, né? O pessoal tem falado aqui, ó, no terceiro ano da guerra, finalmente as tropas russas estão experimentando alguma falta de munição, devido justamente com aos ataques que os ucranianos fizeram na retaguarda e coisa e tal. Mas graças ao suprimento de armas e componentes da Coreia do Norte, Irã e China, eles vão continuar a fazer a guerra, mas cada vez com mais restrição de munição, né? O general ex-comandante das forças dos Estados Unidos lá na Europa, o Ben Hodges, disse que numa entrevista para o Expresso, ele estava dizendo aqui Godges, mas é que em ucraniano o G e o H tem um som parecido, tá? É Hodges com H, né? Ao mesmo tempo, as defesas ucranianas estão ativamente usando seus drones e mais munição contra os russos. Então, ele nota que a Federação Russa pode tentar jogar mais dinheiro na guerra, porque a China e a Índia ainda compram gás deles. Mas se a Ucrânia conseguir parar a exportação russa de óleo e gás, então Moscou não terá alternativa para financiar munição e os ataques com drones da Coreia do Norte e do Irã, né?
Ou seja, a visão deles é que a situação está começando a melhorar para a Ucrânia na linha de frente, né? Os russos estão no desespero final. Outra informação interessante é isso daqui, ó. As forças russas não estão preparando para o inverno na linha de frente, estão tentando atingir todos os objetivos antes da chegada do inverno, né? Na verdade, é mais do que a chegada do inverno. Agora, em outubro, já começa a época de chuvas lá na Ucrânia, e com isso a época da lama, e tudo fica parado na linha de frente, é muito difícil fazer qualquer ação. Os russos estão querendo fazer tudo antes disso, né? E não estão se preparando para o inverno, o que é um problema, tá? Porque o inverno costuma ser bastante rigoroso por lá, e soldados que não se preparam adequadamente para o inverno tendem a morrer, né? Segundo com a Anastasia Bobovnikova, enquanto as tropas ucranianas estão ativamente preparando para condições de inverno, trocando uniformes, alterando as trincheiras, preparando realmente para o inverno, os russos estão simplesmente confiando que vão conquistar tudo antes do inverno, né? Não vão. A questão é aquilo que eu falei, o Putin está confiando que vai ter um cessar-fogo, que ele vai conseguir um acordo para parar a guerra antes do inverno. É isso que ele está querendo ali, né? Não acho que ele vai conseguir, não. Bom, o Instituto para Estudo da Guerra não traz nenhuma novidade aqui. Ele fala sobre a visita do ministro da Defesa russo, que chegou na China agora, né? A cooperação entre a China e a Rússia e coisa e tal. É aquilo que eu falo para vocês, da mesma forma que na Coreia do Norte e Coreia do Sul, a Coreia do Norte está fazendo aquele movimento para ajudar a Rússia, né? A China também está fazendo esse exercício em Taiwan para criar um clima de Terceira Guerra Mundial, temos que parar a guerra na Ucrânia, né? Temos que fazer um cessar-fogo e coisa e tal, mas não vai colar. Então é isso que está acontecendo lá na China, né? Uma notícia importante, houve uma ameaça de bomba da embaixada da Ucrânia em Lisboa, tá? Lá em Portugal. Eu não sei o resultado, se realmente acharam alguma bomba ou se era só denúncia falsa, mas houve essa denúncia de bomba na embaixada da Ucrânia em Lisboa, gerou uma confusão muito grande, o pessoal teve que evacuar o prédio, né? A unidade especializada em desativação de explosivos foi chamada e coisa e tal. Enfim, e agora uma outra notícia importante é com relação ao Putin aqui no Brasil, né? Vocês sabem, agora em novembro vai haver o G20 aqui no Rio de Janeiro. Eu não vou estar aqui, tá? Eu vou justamente para a Ucrânia em novembro, né? Mas vai ter o G20 aqui no Rio de Janeiro agora em novembro, e o Lula convidou o Putin a vir para cá, né? Então a Ucrânia pediu oficialmente ao Brasil que prenda o Putin se ele vier ao G20, né? Vocês sabem, existe um processo de um mandado de prisão em aberto contra o Putin pela questão do sequestro de crianças ucranianas, né? O Putin não apenas invadiu a Ucrânia, como uma grande preocupação que o Putin tem é a questão do decréscimo populacional, decréscimo demográfico. A população russa simplesmente não tem neném o suficiente. Então, ele sequestrou um monte de crianças ucranianas e forçou elas a irem para a Rússia, o que é um crime de guerra absurdo, né? Então, o Tribunal Penal Internacional considerou, ele praticou esse crime de guerra, tem um mandado de prisão contra ele por ações contra crianças, né? E se o Brasil não cumprir, se ele descumprir esse mandado de prisão, ele poderá sofrer retaliações não estabelecidas de outros países que são signatários do acordo. Mas é improvável, né? Está dizendo aqui que é improvável, mas tem um problema nessa história. Porque, repara, se o Brasil não fizer isso, no dia que algum país ameaçar o Brasil, vamos supor, o Maduro resolveu brigar com o Brasil e invadir o norte do Brasil. Aí beleza. Aí o Brasil vai pedir para incluir o nome do Maduro na lista de procurados pelo Tribunal Penal Internacional, né? Aí o que o Tribunal Penal Internacional vai falar para o Brasil? Não, meu amigo, você não respeita o Tribunal Penal Internacional, como é que você está pedindo coisa agora? Então a pior retaliação que o Tribunal Penal Internacional pode fazer com o Brasil é simplesmente essa, né? Desconsiderar os casos em que o Brasil tiver interesse. Né? Ou seja, o Brasil vai ficar fragilizado por conta de uma estupidez do Lula, né? A Mongólia, que também assina o Estatuto de Roma, não prendeu Putin durante sua visita em setembro. Eu acho que foi um grande erro da Mongólia isso, né? Imagina a situação, a Mongólia que fica ali entre a Rússia e a China, que tem dois inimigos poderosíssimos, se um dia precisar recorrer ao Tribunal Penal Internacional, não vai ter ajuda, né? Porque se recusou a cumprir a ordem do Tribunal Penal Internacional. A verdade é que o TPI está perdendo o valor realmente com essas recusas do Brasil e da Mongólia. Mas o Mauro Vieira deu uma declaração hoje que diz que não poderia impedir a prisão do Putin se ele vier ao Brasil, né? Por que isso? Porque, como ele colocou aqui, e é verdade,
Basta que alguém faça um pedido a um juiz da prisão do Putin e o juiz emita a ordem de prisão e a Polícia Federal é obrigada a prender o Putin aqui no Brasil, né? Então, ou seja, o que o governo Lula está falando é o Lula convidou o Putin para vir, mas é um convite meio de, convidei, mas não quero muito não, né? Espero que o Putin não venha, seria mais uma vergonha para o Brasil esse tipo de coisa. E, ou melhor, se ele vier e for preso, para mim tá ótimo, né? Mas eu duvido muito que o pessoal tenha culhão para fazer isso. O próprio STF vai acabar ficando de quatro e sendo enrabado pelo Putin, como é normal do STF aqui no Brasil. Então, no final das contas, eu temo muito que por isso daqui, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Enfim, eu entendo que essa fala do Mauro Vieira é o Lula dizendo pro Putin, eu te convidei, mas não convidei muito não, tá? Foi só de brincadeirinha aí, não vem não, porque pode ficar ruim, pode ficar estranho pra mim, né? Vamos ver o que vai dar isso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.